E agora chegou a nossa hora de aprender. E hoje nós vamos encerrar o nosso estudo sobre os discípulos de Jesus. Nós vamos ver hoje Judas Iscariote, mas já vimos vários discípulos. Vocês lembram os nomes deles? A tia Cá vai lembrar junto com você. Vamos lá? Nós vimos Simão, chamado Pedro. Vimos também o André, Tiago, filho de Zebedeu, o João, o Filipe, o Bartolomeu, o Tomé, o Mateus e o Tiago, filho de Alfeu, Judas Tadeu, Simão Zelote e hoje o Judas Iscariote, os 12 discípulos, do Senhor Jesus. Cada um desses discípulos com uma chamada de Deus, com a missão de Deus, com um propósito de Deus. Quando a gente fala assim de Judas Iscariote, o traidor, até na igreja tem o costume de falar, quando o irmão faz uma coisa com você, ou até fala mal, faz uma traição, fala lá o Judas, tá indo o traidor. Eu acho que você já ouviu essa expressão, já tá lá o Judas lá, ó, aquele que traiu a minha amizade. Mas o Judas, ele era um discípulo que foi escolhido por Jesus. O Judas, quando Jesus chamou ele, Judas não estava com a ideia de trair Jesus. Judas tinha um cargo de confiança, ele era tesoureiro. Será que Jesus ia chamar alguém que estava cheio, do inimigo, do diabo no coração? Não. Quando o Senhor Jesus chamou Judas, Judas estava com um propósito bom no seu coração. Judas realmente era um homem de Deus. Tia Cá, o que aconteceu com Judas? Eu quero ler com vocês João capítulo 13, no versículo 12, diz assim: E Jesus e os seus discípulos estavam jantando na última ceia, E o diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Olha só, o Judas então, um homem chamado por Deus, um homem escolhido pelo Senhor Jesus, chamado para ser discípulo, um homem que presenciou os milagres de Jesus, que sabia que Jesus era o Filho de Deus, que tinha uma chamada de Deus, mas que deixou Satanás colocar ideias na sua cabeça, que deixou Satanás encher o coração dele. Tem um versículo que Jesus fala isso: Judas, Judas, por que deixastes Satanás encher o teu coração? Não é mesmo? Ali eu creio que Satanás tentou vários discípulos, mas quem deu a oportunidade, quem deu a brecha, quem deixou Satanás convencer foi Judas. Não deixe o inimigo convencer você a fazer aquilo que é errado. Satanás, ele vem com as ideias dele, como o Senhor Jesus falou para Judas, Judas... Deixa eu checar ali de novo com vocês. E Jesus e seus discípulos estavam jantando e o diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. A tentação, ela sempre vem. A tentação para você sair da igreja, a tentação para você fazer a coisa errada, a tentação para você ali na escola pegar algo que não é seu, a tentação para na hora da prova você olhar para o lado e colar, tirar a maior nota e ficar quietinho. Isso é tentação, isso é a ideia do inimigo para que você venha sair da presença de Deus, para que você venha trair o Senhor Jesus. Porque Judas traiu Jesus como? Por 30 moedas de prata. Ele vendeu Jesus aos soldados romanos. E depois, quando chegou diante de Jesus, no jardim do Getsêmani, ele ainda deu um beijo para que os soldados não confundissem, mas para que os soldados tivessem a certeza de que era Jesus, de que era aquele homem que Judas o havia vendido. Olha só a ideia maligna que o inimigo colocou na cabeça de Judas e que Judas deixou o coração dele ficar cheio. Quantas pessoas que o inimigo tem falado na cabeça dela: tira a sua vida. E tem pessoas que estão quase concretizando isso, porque a cada dia que ela acorda, vem aquela ideia: olha, a melhor coisa para você é a morte, a sua vida já não vale mais nada. Isso é a ideia do diabo para acabar com a sua vida. Repreenda isso em nome de Jesus, porque esse não é o propósito de Deus para você. Isso é a ideia do inimigo. Assim como o diabo lançou a ideia na cabeça de Judas, qual a ideia, tia Cá? A ideia dele vender Jesus, a ideia de que aquilo era um plano perfeito. Sabe qual foi o final de Judas? Ele se enforcou.
porque o propósito do inimigo é matar, roubar e destruir. Satanás, ele nunca vai sugerir a você uma coisa boa, né? Tem jovens, eu já ouvi jovens falar assim, jovens que saem da igreja, jovens que se desviam do evangelho, e você vai conversar com eles e fala, olha, volta para Jesus, volta para a igreja, o seu lugar na presença de Deus. E eu já ouvi jovens dizerem assim, olha, o melhor momento da minha vida eu estou vivendo agora, mas longe de Deus? Ninguém vive bem longe de Deus, mas isso é a ideia que Satanás começa a colocar na cabeça das pessoas, do jovem, de crianças, de adolescentes que estão assistindo agora, que estão pensando, não, a melhor coisa é eu sair da igreja, aí eu vou viver a minha vida, aí meu pai e minha mãe não ficam mais pegando no meu pé, aí eu posso fazer tudo o que eu quero, vou para as baladas, aí eu vou namorar à vontade, aí eu vou beijar à vontade. Isso são ideias que Satanás está colocando na sua cabeça para que você venha ter o mesmo fim que teve Judas, longe de Deus, destruição na sua vida. Não deixe o inimigo colocar ideias malignas na sua cabeça nem no seu coração. Você viu no versículo para memorizar, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Com certeza, né, o inimigo lançou várias setas nos corações dos outros discípulos, mas na hora que veio o pensamento, veio a seta, eles, não, jamais eu vou trair o meu mestre, eu não aceito esse pensamento. Mas Judas aceitou. Não aceite o pensamento errado. Não aceite a sugestão de Satanás para você deixar o seu pai, deixar a sua casa, sair de casa. Não aceite a sugestão de Satanás de deixar a sua esposa, de deixar a sua família. Não aceite a sugestão de Satanás de desobedecer o seu pai e a sua mãe, porque isso é plano do inimigo. Assim como ele fez com Judas, ele continua fazendo hoje, destruindo pessoas, destruindo ministérios, lançando pensamento nas cabeças das pessoas que é para elas pararem, que não vale a pena servir a Deus. Não deixe esse pensamento encher o teu coração, como encheu o coração de Judas. Repreenda em nome de Jesus. Jesus te chamou para você ser uma bênção. Jesus te chamou para você ser discípulo dele, sair por aí, ó, abençoando as pessoas e testemunhando o amor de Deus. Não faça como Judas, que no começo foi uma bênção, grande homem de Deus, mas que deixou o diabo passar rasteira. Não deixe o inimigo passar rasteira em você. Não deixe Satanás encher a tua cabeça, nem o teu coração. Fala, tá amarrado em nome de Jesus. Na minha vida não fica. Sai todo mal, pensamento nessa hora em nome de Jesus. Deus te chama para ser uma bênção. Então, seja a bênção que Deus quer que você seja. Seja um discípulo abençoador. E não faça como Judas, não caia na cilada do diabo. Seja bênção, hein? Não traia o Senhor Jesus por nada, nunca vai valer a pena.